Olá, queridos, tudo bem? Tudo na paz aí? O Eterno abençoe a vida de vocês em nome de Yeshua. 19 horas e 26 minutos, 28 de abril do ano de 2026. Estamos aqui no nosso canal oficial, Rocha Felipe Cunha Oficial, transmitindo essa live pelo YouTube. Um abraço para todos os nossos amados irmãos. Estamos aqui na série de estudos baseado no livro de Atos. O livro, na minha opinião, na minha vida, é o livro mais importante. É um dos livros, né? Esse é um daqueles que eu posso dizer que é o início de tudo. Então, Atos, para mim, é um livro muitíssimo importante para a minha caminhada e vai ser para a sua. Se de fato você é uma igreja, uma Kehillah, uma Kahal verdadeira. Bom, vamos iniciar orando, para a gente poder começar. Vamos lá. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, Yahweh, Elohim de Israel, Deus Todo-Poderoso, fala conosco de uma forma clara e objetiva, nos ensina, nos exorta, nos corrija. Seja conosco, Pai, fala conosco de uma forma bem clara, através desse estudo de hoje. Seja conosco, abençoa o ouvinte desta palavra. Ó Pai, transforma os corações dos teus servos. Abençoa todos nós, no nome precioso de Yeshua HaMashiach. Amém. Amados e queridos, bom, eu estava vendo um comentário hoje lá no Instagram, sobre a polêmica foi sobre cobrar para pregar. E interessante que no estudo de hoje nós vamos falar aqui do Paulo e dessa questão de ajuda para o ministério. É muito interessante que lá no Instagram, eu estava vendo um comentário de alguém que estava defendendo o seguinte: olha, se tem igreja que paga, porque tinha um pregador aí que cobrava 10 mil para ir pregar fora as despesas, passagens aéreas, não podia pegar carro por muitas horas por causa da dor nas costas, cheio de blá blá blá, são artistas hoje em dia. E eu vos afirmo pela palavra de Deus, quem estipula valor para pregar não conhece o evangelho, desobedece a palavra. E quem se enriquece com o evangelho é lobo, ok? Lobo. Quem se enriquece com o evangelho não cumpre a mitzvah que Yeshua nos ensinou. Não acumular. Yeshua, ele é a favor de manutenção. Você precisa para hoje, amanhã para amanhã. Ele não está privando você de ter uma casa. Você precisa de uma casa. Ele não está dizendo que você não pode ter um carro. Só que o problema hoje é o seguinte: é as pessoas querer ganhar 10 mil por pregação. É claro que não são todos, são os mais artistazinhos que tem por aí, os artistas. Só que me chama a atenção que parece que o povo não lê a Bíblia. Eu dou uma de louco aqui, eu tô com a Bíblia aqui da Sociedade Bíblica do Brasil. O povo conhece essa palavra? Conhece essa palavra? Será que é tão difícil abrir em Mateus 10? Flup. A escolha dos 12 apóstolos, instruções para os 12. Versículo 5. Aqui instrui como que o missionário vai sobreviver. Oferta voluntária. Eu quero ver o bonzão teólogo aqui que vai refutar as palavras do nosso Senhor. Preciso ler
Ele está dando instruções para os apóstolos. Qual o problema do povo, Felipe? O povo não quer seguir Bíblia. Esse é o problema. Não adianta você vir que eu acho, que eu penso, que eu acredito. Está escrito. De graça recebei, de graça dai. E logo depois ele vai falar, o obreiro diga o seu salário. E ele explica como que o missionário vai sobreviver. Ele vai pregar. As pessoas que vão receber ele voluntariamente vão ajudá-lo. Não para enriquecer, para a sua manutenção. No teu almoço, você precisa do almoço, roupa, lugar para dormir. É isso que o evangelho ensina. Agora, se tem uma turma ficando rica com o evangelho, é porque o povo já não lê Bíblia há muito tempo. E se lê, não segue. Mas não segue de rebeldia. Porque a Bíblia que está aqui na minha mão está na sua. Mas parece que o povo não quer seguir o que está na Bíblia. Aí o que eu posso fazer? Nada. Eu não posso fazer nada se o povo não quer ler a Bíblia. Então, fica lá, eu acho, eu penso. Opinião, não é doutrina. Quando que o povo vai aprender? Está escrito. Foi assim que Yeshua respondeu a Satanás. Está escrito. Sabe o que me incomoda também? Não é só o pregador que virou um artista cobrar 10 mil para pregar fora as despesas. Me incomoda é a igreja querer pagar numa pregação 10 mil. Será que se tem alguma irmã ali nessa igreja, ou algum irmão, precisando fazer um exame, operar uma vesícula, alguém vai tirar 10 mil, fazer uma arrecadação para ajudar essa família? Será que essa igreja faz? Essa mesma igreja que paga o cantor 10 mil, será que faz o telhado do seu João que está furado? Será que existe? Essa mesma igreja faz assistência social às viúvas? Isso, muita coisa que a gente está vendo por aí, não é evangelho. Evangelho está aqui, ó. Pare de chamar evangelho que virou comércio, não é evangelho. Evangelho está na palavra. Muita coisa que está aí é religiosidade. E tem muitos que são chamados de pregadores, são oportunistas, não são pregadores. São homens caídos na fé. Servem a Mamon, o Deus do dinheiro. Não confunda esse povo com os santos apóstolos que morreram pobres. Isso aqui é evangelho. Não é o que está aí fora, não. Tá? Então, quando eu for falar que é evangelho, é o que está na palavra. Ok? Siga a igreja de Atos. Tudo voluntário. Ninguém está pregando miséria e pobreza, mas bom senso. Nós estamos pregando bom senso. Igualdade. Mas eu que prego a verdade baseado na Bíblia, para alguns eu que sou errado. Certo é o cara que cobra. Né? Eu não vendo livro, eu não vendo material nenhum, eu prego de graça. O máximo que acontece aqui é doação voluntária. E para quem Deus tocar. Será que todos os discípulos que me assistem ajudam esse trabalho? Eu te pergunto, não é voluntário? Eu cobro taxa de alguma coisa? Já vai para 18 horas de estudo aqui, só no livro de Atos. São 2.300 vídeos de ensinamento que você não aprende nesses lugares, em muitos desses lugares aí, porque muita coisa que eu ensino aqui só é ensinado dentro de faculdade. E muita coisa que eu ensino aqui, nem dentro de faculdade teológica cristã, fala-se. Agora, eu fico pensando assim,
o nosso Senhor, que é o nosso exemplo, em Mateus 6, nos ensina como que nós temos que viver. Ele nos ensinou a buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos seriam acrescentado. E agora o maior pregador depois de Cristo que trabalhou para Deus, foi o Shaul Hachalia, o conhecido apóstolo Paulo. Esse é um exemplo de como que tem que ser um líder. Ele recebeu ajuda de algumas igrejas, não de todas. Teve momentos que ele teve que trabalhar fazendo tenda. É o que você vai aprender hoje aqui. Mas as igrejas que voluntariamente quiseram ajudar, ele recebeu tudo voluntário, sem estipular, sem cobrar, sem exigir. Morreu pobre. A família de Paulo era rica, ele não, porque ele largou tudo em Tarso, para morrer lá em Roma. Então, os exemplos da Bíblia é Yeshua, é Pedro, é Paulo. Não é hoje esse evangelho alterado, ok? Esse evangelho que não é o da Bíblia. Sou a favor de um pastor ter uma remuneração que seja suficiente para se manter e manter sua família. Também não sou a favor de um pastor passar necessidade. Não. Agora, que o pastor trabalhe na obra, faça o seu trabalho, tenha o que precisa para viver. É diferente em se tornar rico e milionário. Pastores que ficam milionários com o evangelho já caíram na fé. Estão desviados. Escute bem o que eu estou falando. Ficam ricos através da fé. Estão desviados do evangelho. Tá? Esse trabalho que eu estou fazendo aqui, o livro de Atos, se eu colocar numa editora e imprimir, eu vendo. Por que você não faz isso? Porque o evangelho é para todos, o conhecimento de Deus é para todos, e não se faz comércio com a palavra do Eterno. O Deus que me chamou irá me sustentar para eu manter esse trabalho diário aqui. E ponto, sem rifa, sabe? Sem fazer nada que vá contra aquilo que minha consciência e a palavra de Deus diz errado, ok? Eu não espero que todo mundo faça o que eu estou fazendo. No mundo de muitos oportunistas, que aonde vê uma brecha para ganhar algum, eles estão dentro. Mas eu quero dizer, Judas é que ficava de olho nas moedas. Judas é que quis a grana. Ok? Então, cuidado com os Judas que tem por aí. Amém? E tem muitos, não é um só não. Entre os dois havia um. Hoje em dia tem mais. Amém? Tá olhando a grana. Ok? Parece que ninguém quer fazer mais nada por amor. Tá amarrado isso. Real ou não é? É assim ou não é, irmão? É assim. Amém? Eu quero ser muito santo, né? Tem alguém que vai falar, você quer ser muito santo. Eu não quero envergonhar o nome do Senhor. É o que eu não quero fazer. Ali no armário tem uma carteira de trabalho que foi assinada quando eu tinha 17 anos. Eu fui pai aos 17. Tá ok? Entendeu, meu amigo? Eu vivo para Deus, amém? Vamos começar aqui agora é 14 minutos e 53 segundos aqui na minha tela. E vamos iniciar o capítulo
18, há muitas informações preciosas aqui. Paulo vai deixar Atenas e vai caminhar cerca de 80 a 150 quilômetros. Há uma variação aí que eu vou explicar. Então nós vamos aqui iniciar. Deixe seu joia, compartilhe a palavra. Tá bom, pessoal? O nosso e-mail está aqui em cima. E aqui eu deixo muito claro, o nosso e-mail está aqui em cima. E na descrição do vídeo, eu não sei se dá para mostrar, tem lá o nosso e-mail, tá? Está lá escrito que esse trabalho aqui, como é voluntário, tá? Recebe doação voluntária. Tem gente que assiste aqui que eu nem sei quem é. Quem ajuda esse trabalho aqui é pessoas que Deus toca. Não há nenhuma exigência aqui. Eu trabalho todos os dias, inclusive no Shabat, por reino de Deus. Aulas e mais aulas da palavra, que dificilmente você vai ver em qualquer lugar por aí. Pessoa que se dedica ao evangelho, a pregar todos os dias. Eu falo quase 2-3 horas por dia. Todos os dias do ano. Então, eu me dedico à obra, porque esse é o trabalho que o Eterno me deu. Agora, de janeiro para cá, que o meu emprego civil, Deus fechou aquela porta, por sua permissão. Estou continuando a fazer essa obra aqui porque o Eterno me autorizou. Tá ok? Alguém acreditando ou não, é o 3º mês que eu perdi o serviço. Civil, vou colocar civil para separar a fé. Então, as pessoas que honram esse trabalho, honram porque Deus toca. Porque o Eterno faz o trabalho. Ok? E o dia que o Senhor quiser que eu volte à minha vida como ela era, eu volto e ponto final. Eu tenho satisfação a dar a Deus, porque até o dia de hoje, o que eu faço foi o Eterno que mandou eu fazer, tá? Então, eu estou fazendo em obediência ao Eterno, tá ok? Porque o povo está como ovelha sem pastor. O diabo persegue esse trabalho porque esse trabalho fala a verdade para as almas que estavam indo para a Geena. Pessoas que estavam em adultério saíram do adultério. Pessoas que estavam em fornicação saíram da fornicação. Pessoas que estavam no mundo hoje são batizadas e estão no caminho. É um trabalho que você não vê aqui porque não dá para mostrar tudo. Por detrás da câmera. Então, essa palavra chegou em pessoas em lugares longínquos, na Ásia. Então, lugar que talvez eu nunca vou pisar. Mas a minha imagem, a minha voz chegou. E chegou a palavra de Deus. Então, é um trabalho de almas levar a palavra do Eterno a essas almas. Então, essa série de estudo aqui em Atos é muito importante porque nós estamos falando que essa igreja. Ok? Estamos mostrando por onde Paulo passou, como ele vivia, como ele mantinha o ministério dele. Não tem como refutar a verdade. Muita coisa que está aí fora não é cristianismo. É outra religião, tem nada a ver com a Bíblia, tá? Tem nada a ver com a Bíblia. O que nós estamos ensinando aqui é a igreja de Atos. É o molde, é a maneira, é o exemplo, é a forma. Tudo que sai do que está se vivendo em Atos já está corrompido, tá? Então volta para Atos. Se tu quiser ser uma igreja verdadeira. Sabe por que eu estou falando isso? Enquanto Paulo faz coleta para ajudar pobres, existem igrejas que tem banco, que o templo tem ouro, que os líderes ganham salários absurdos. Inclusive no nosso país, líderes que ganham 100, 150 mil reais. Se você acha isso normal, vai orar, crente. Isso não é normal, não. E o povo dentro da igreja não vai falar nada.
Você acha normal um homem ganhar 150 mil por mês? Que loucura! Para com isso, gente. Mas como que a Babilônia continua cheia? Estava vendo uma denominação, o pastor ganha 100 mil, a mulher ganha 50, o filho ganha... Ah, para com isso, gente. Vamos voltar ao evangelho da palavra. Para com isso. Aí eu te falo, eu aqui, voluntariamente, sabe qual é o meu carro? É um Uno. Ah, pelo amor de Deus. Se eu vendesse as coisas aí, eu já tinha um carro zero. Para. Então eu tenho moral para falar, amém? Já que esse povo não prega a palavra, eu não estou dizendo aqui que eu tenho que ficar com o Uno pro resto da vida. Mas foi o que Deus me deu. Não custou rifa, não cobrei nada. Foi um trabalho que eu fiz que Deus abriu essa porta. Resposta de oração. O povo não quer viver debaixo da mão de Deus, esperando o que Deus manda, porque Deus pode mandar uma casa, pode mandar um carro, pode mandar o que Ele quiser. Ele mandar, não você cobrar. Ele pode mandar o que Ele quiser. Mas não é isso que estamos vendo em muitos lugares. O evangelho está sendo blasfemado. Tem muita gente que não quer ver nem o pastor de perto, porque tem horror hoje em dia a um líder espiritual. Graças a essa turma que blasfema o evangelho, por causa dessas lideranças escusas, longe de Deus, que estão infiltrados no meio do cristianismo, o evangelho está sendo blasfemado. Você acha que um ímpio que olha o pastor ganhar 100 mil, acha o que disso? Acha isso bonito? O evangelho está sendo blasfemado. Por causa dessa liderança, e aqui não vamos generalizar, tem muito pastor que vive pela fé, que é trabalhador, eu não generalizo, mas essa turma que está ficando rica com o evangelho, meu amigo, não está vivendo a igreja de Atos. Yeshua fala contra a avareza, ele fala para não acumular, e ele fala de um Deus chamado Mamon. A Bíblia já está escrito lá, olha para os frutos, eles vão vir como ovelhas, mas são lobos, pelos frutos conhecereis a árvore. Yeshua já nos instruiu, e Pedro diz, farão de vocês comércio. Mas o povo não lê a palavra. Aí Deus levanta profetas para denunciar a corrupção no templo, que é o que Yeshua chegou e fez. Expulsou quem fazia comércio, porque a família do sacerdote na época Anás, eles eram corruptos. E Yeshua já nos deixou o exemplo. Mateus 10 está instruções como o missionário deve viver. Se Deus deu um carro para o missionário, foi Deus que deu. Vai ter homens de Deus que vão viver no aluguel pro resto da vida. Por quê? Porque Deus quis assim. Vai ter outros que Deus vai dar uma casa. Vai ter outros que nunca vai ter um carro. Por quê? A vontade de Deus seja soberana. Mas o ponto é, aquilo que Deus te deu é honesto, é correto. Não é esse comércio que virou, e essa turma de artista, que os caras chegam intocáveis. Pelo amor do Pai, vamos parar com isso, gente. Evangelho é para salvar a alma. Aí eu te falo o seguinte, os caras têm agenda pro Brasil e pelo mundo. Para pregar o quê? Para gritar. Não ensinam Bíblia. Ensinar o que eu estou fazendo aqui. Vou mostrar para vocês. Paulo era ensinador, era um rabino que ensinou instrução. Porque a Teshuvá tem instruções de como fazer a Teshuvá, de como viver. E uma das instruções é: o evangelho não é meio de ficar rico. Ok? E primeiro, que já é errado acumular com os seus esforços. Imagina as custas das viúvas, dos órfãos e dos estrangeiros. Yeshua já fala contra a avareza, você ganhando seu dinheiro licitamente, já é errado acumular segundo o evangelho da Bíblia. Agora imagina se enriquecendo às custas da viúva.
Fica brabo isso aí, né? Esse evangelho eu não o conheço, amém? Agora vamos lá para a aula. Tem que deixar esse recado no início aqui, né? Porque agora eu entro no modo Moré, que é o modo ensinador, tá bom? E agora vamos para a aula de hoje, amém? Tranquilo, calmo, devagar. Vamos lá, pessoal, agora é o capítulo 18. A epígrafe aqui é o encontro em Corinto e o ofício de Paulo. Você sabe que Paulo tinha uma profissão, né, pessoal? Entende? Então, Paulo tinha uma profissão. Vamos lá, tem muitas verdades na aula de hoje, tá? Então, ontem vocês viram que ele estava em Atenas, tá? E ele vai andar cerca de 150 quilômetros. Aqui uma nota, porque há uma... Se você fizer uma pesquisa, tem dois trajetos. O mais rápido e o mais lento. Havia o trajeto em linha reta, 80 quilômetros, para chegar de Atenas a Corinto. E havia o trajeto mais longo, que daria quase 150 quilômetros. Tá? Então essa é a diferençazinha. Então vamos lá. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Então em linha reta, daria uns 80 quilômetros, tá? Mas tinha colinas, cortando lugares perigosos, parando em aldeias. Dava aí um total de 150, tá? Por causa dos desvios da estrada. Então, se ele fosse reto, gastaria aí uns 2 dias de caminhada. Vamos daqui. Então eu fiz essa imagem aqui para vocês verem saindo de Atenas, tá bom? Caminhando para Corinto. Contexto histórico. Corinto era a capital da província da Acaia. Era um centro comercial estratégico, situado em um istmo. Istmo é uma estreita faixa de terra entre 2 mares. Quem controlava Corinto controlava o comércio entre o Oriente e o Ocidente. O que o grego nos diz? O verbo choristeis ou choristeis, partir, separar-se, sugere uma ruptura deliberada. Após o discurso no Areópago, Paulo foca agora em uma cidade pragmática e visceral. Então, Paulo agora está indo para a capital do comércio, né? É um lugar que controlava o comércio entre o Oriente e o Ocidente. Vocês sabem, né? Numa linha aqui, ó. Lá de cá, Oriente. Lá de cá, Ocidente, tá? Na aula de ontem, no início, eu mostrei a estrada romana que ligava os 2 pontos. 2. E achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto. É um lugar, uma localidade. Que havia pouco tinha vindo da Itália. E Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Ajuntou-se com eles. Então Paulo se deparou, né, com o judeu Áquila. Tá? Etimologia e nomes. Áquila, do latim águia. Priscila, diminutivo de prisca, antiga, venerável. O fato dela ser mencionada frequentemente ao lado do marido indica sua importância no ministério. Contexto histórico. O decreto de Cláudio. O historiador romano Suetônio registra que o imperador Cláudio expulsou o judeu de Roma em 49 d.C., devido a tumultos causados por um tal Christus, provavelmente uma referência a Cristo. Paulo encontra aqui refugiados da fé. Então o evangelho já tinha chegado em Roma. 3. E como era do mesmo ofício, trabalho, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Etimologia grega. A palavra para fazedores de tendas é
poioi. O que a tradução não mostra? Na tradição judaica, o termo skenopoios poderia referir-se especificamente ao trabalho com silício, tecido feito de pelo de cabra da Cilícia, região natal de Paulo, do nascimento de Paulo, onde Paulo nasceu. Era um trabalho duro, áspero e que causava calos severos, né? A mão dele ficava muito machucada. Tradição judaica, o valor do trabalho. Diferente da cultura grega, que desprezava o trabalho manual, considerado coisa de escravos, a tradição rabínica dizia: aquele que não ensina um ofício ao seu filho, ensina-o a ser um ladrão. Mesmo um rabino, mestre, deveria ter uma profissão. Você está vendo, pessoal? Olha o que a tradição rabínica diz. Se tu não ensina um trabalho ao seu filho, você está ensinando ele a ser um ladrão. Olha aí, que é isso, hein? Olha, é dever dos pais ensinar um ofício ao seu filho, né, pessoal? Hoje mudou as coisas, né, pessoal? Não preciso nem comentar muito isso aqui, né? Vamos prosseguir? Verso 4. E todos os Shabatot, lembrando que Shabat singular, Shabatot plural, tá? E todos os Shabatot disputavam na sinagoga e convencia os judeus e gregos, tá? Então em Corinto havia uma sinagoga. O que o grego nos diz? O verbo dialegomai, disputa, acionava, a palavra disputava, dialegomai quer dizer disputava, racionava. É a raiz de diálogo. Não era um monólogo, mas uma troca intelectual intensa. O tempo verbal imperfeito sugere uma ação contínua. Ele fazia isso repetidamente, tá? Então, era um debate, trocas de informação ali. Um fala aqui, o outro fala lá. Um fala aqui, o outro fala lá. Então, ele disputava, raciocinava. Então, disputava, raciocinava. Aqui, ó. Raciocínio. Raciocinava. Tá aqui a palavra aqui, ó. Eu acho que eu pronunciei certo, né, pessoal? Vamos voltar aqui, ó. A palavra dialegomai, disputava, raciocinava, é a raiz de diálogo, tá? Então ele usava o raciocínio, né? O raciocínio, disputa intelectual ali nas palavras. Então eles ficavam debatendo, um falava aqui, outro falava ali. Não era um monólogo, né? Era uma disputa intelectual intensa. Né? Então, um falava daqui, outro falava dali. Um falava daqui, outro falava dali, tá? Então eles ficavam debatendo ali. O tempo verbal imperfeito sugere uma ação contínua. Então ele fazia isso sempre. Então ele ia para lá e ficava disputando. Né? Um fala daqui, outro fala dali. Um fala daqui, outro fala dali. Fica um debate, né? Então é interessante, né? 18, 5 e 8. Aqui o capítulo 18, do 5 ao 8. A virada para os gentios. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo entregou-se totalmente à palavra, testificando aos judeus que Yeshua era o Mashiach. Aqui é um ponto que eu quero marcar aqui, que Paulo, até esse momento, ele está trabalhando para poder se manter. Tá? Agora, Timóteo e Silas vêm da Macedônia e vêm com provisões. E aqui vai ter um detalhe aqui sobre ajuda de custo para o pregador. Existe isso. Vamos lá. Nuance do original. O texto grego diz sinei cheto, tologo. Estava constrangido, ocupado pela palavra. A chegada dos amigos trouxe recursos financeiros, provavelmente da Macedônia, permitindo que ele parasse de fabricar tendas por um tempo para pregar em tempo integral. Então, chegou a ajuda da Macedônia. Então eu fui lá, peguei os versículos, botei direitinho aqui, ó. Filipenses 4, 15 e 16, a igreja da Macedônia. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho da Bessorá, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja quer ir lá comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez,
me enviaste o necessário a Tessalônica. 2 Coríntios 11:9, a confirmação em Corinto. Nesse versículo, Paulo fala diretamente sobre a sua estadia em Corinto, o cenário de Atos 18. Estando entre vós e tendo necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Veja só, a Macedônia estava mantendo, em boa parte, o ministério de Paulo, porque não era todas as igrejas que ajudavam o apóstolo Paulo. Por quê? Era voluntário. A igreja que não quis ajudar, não ajudou. A que quis, ele recebeu. É assim que se deve fazer um missionário. Irmãos, Yeshua disse assim, você vai pregar, não vai cobrar nada. Se tu for num lugar e não te receber, deixa comigo. Estou parafraseando. Naquele grande dia, esse povo vai ter mais rigor do que Sodoma. E Yeshua está dizendo, você não pode cobrar nada, mas alguém vai te suprir. Se você for em algum lugar levar minha palavra e ninguém suprir sua necessidade diária, esse povo é pior que Sodoma. Mateus capítulo 10, não falo nada de mim mesmo. Deixa eu prosseguir, né? Vamos continuar. Por que isso é importante? Por que isso é importante? A providência através do corpo da igreja. Elohim não enviou maná do céu para Paulo em Corinto. Ele usou generosidade daquele lá pobre, de Filipos, na Macedônia, para sustentar a missão em uma cidade rica, Corinto. E aqui é o contraste. Deixa eu olhar para você. Olha como que é as coisas. Corinto é uma cidade rica e não ajuda o missionário. Filipos, uma cidade pobre que ajuda o missionário. Você está vendo isso aqui? O evangelho é mantido pelos mais pobres, pelos pequeninos, pelos mais necessitados. Corinto, cidade rica que não ajuda o apóstolo. Isso fala muito conosco. Isso fala muito conosco. Isso fala muito comigo. Isso fala muito conosco. Fala ou não fala? Irmãos, quem é que mantém a obra, hein? Vamos prosseguir, vamos lá. Generosidade, coisa que muita gente não tem. Isso aqui. Voluntário, coração. Gente, para pensar. O fim do biprofissionalismo temporário. Paulo não era contra trabalhar, ele defendia o trabalho manual. Mas o texto mostra que, quando há recursos, o ensino da palavra deve ter prioridade absoluta. Enquanto ele precisava trabalhar, ele trabalhou. Veio recursos, ele se entregou 100% a pregar. Tradição judaica e apoio. Na tradição rabínica, o mestre não deveria cobrar pelo ensino da Torá. Paulo seguia isso rigorosamente em Corinto para não ser confundido com os filósofos itinerantes gregos que cobravam caro por suas palestras. O envio de dinheiro da Macedônia permitiu que ele ensinasse de graça em Corinto, mantendo sua integridade. Ele era rabino, ele seguia a tradição que ele aprendeu. Que lição que Paulo está dando em Corinto. Eu te pergunto, o evangelho de hoje é assim? Pensa comigo, não é porque eu ensino um doutor ou eu ensino... Quantos ouvintes eu tenho aqui?
Não sei. Quais profissões? Eu conheço uma minoria que me manda mensagem de amigo mais chegado e está nos meus grupos de Telegram. Eu não conheço a maioria das pessoas. Mas eu sei que os poucos que eu conheço tem diarista, faz faxina, salgadeira, que trabalha fazendo salgado, e lanchonete. Eu sei que tem no nosso meio algumas profissões, mas é a minoria. Eu sei porque são irmãos e a gente acaba conhecendo as pessoas. Mas 90% dos meus ouvintes eu não sei quem são. Não sei. Não faço ideia. São todas as pessoas que honram esse trabalho? Não são. Mas eu estou igual Paulo. Não vem de Corinto, vem de Filipos. Quem sente fome vai entender o que é fome. Quem nunca sentiu privações não sabe o que é privações. A maioria dos meus ouvintes são humildes. São pessoas do povão. Do povão que eu digo, classe mais simples. Abaixo da classe média. A classe alta eu não conheço, nem. Mas o trabalho continua. Filipos financiou o evangelho para chegar em lugares da elite. Isso fala muito. Fala muito conosco. Ô, glória! Vamos seguir aqui, pessoal. Verso 6. Mas resistindo eles e blasfemando, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora vou para os gentios. Então Paulo vai sair da sinagoga dos Coríntios, porque eles não querem. Isso é um simbolismo judaico. Sacudir as vestes é um gesto profético de desresponsabilização, conforme Neemias 5,13. Vocês não querem, eu não tenho culpa. O sangue sobre a cabeça é um hebraísmo clássico. Significa que a responsabilidade jurídica e espiritual pela própria ruína recai sobre o indivíduo, não sobre a testemunha que avisou. Baseado em Ezequiel 33. Versículo 7. E saindo dali, entrou em casa de um certo homem chamado Tício Justo, que servia a Elohim e cuja casa estava junto à sinagoga. Contexto estratégico. Tício Justo era um temente Elohim, gentil que adorava Elohim de Israel. Ele morava a parede e meia com a sinagoga. Imagine a tensão. Paulo agora ensinava o evangelho exatamente ao lado do lugar onde acabara de ser rejeitado. Ele sacudiu as vestes do lado na sinagoga e o vizinho da sinagoga creu. 8. E Crispo, principal da sinagoga, o líder da sinagoga, o dirigente ali, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Então muita gente creu, inclusive o líder da sinagoga. O impacto, o chefe da sinagoga, converter-se era o pior cenário possível para os opositores judeus, tá? Era uma perda de liderança e prestígio institucional para a comunidade judaica local. Então, o líder da sinagoga se converte. Veja só o que aconteceu, hein? Resumo do que não vemos na tradução simples. Fadiga de Paulo. O texto original emoldura Paulo não apenas como um pregador, mas como um trabalhador braçal, exausto, que recupera o fôlego quando os amigos chegam. Geografia da tensão. A proximidade da casa de Tício Justo com a sinagoga cria uma imagem de confronto direto que a palavra junto às vezes suaviliza. Terminologia jurídica. As expressões de Paulo no versículo 6 são termos de um tribunal divino, tá? São termos de um tribunal divino
declarando-se inocente de um crime de omissão. Agora vamos mais uma sequência até o 11. Verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, Yeshua, não temas, mas fala, e não te cales. O que o grego revela? No original a expressão não temas, me phobou, está no presente imperativo com uma negação, o que pode ser traduzido como pare de temer. Isso sugere que Paulo já estava sentindo medo ou receio devido à forte oposição dos judeus e à reputação violenta de Corinto. A ordem de não se calar. O termo siopeses, calar-se, refere-se ao silêncio voluntário. O Senhor Yeshua está dando um comando de fala contínua. Não pare de falar. É isso que Yeshua disse para Paulo. Não fique com medo. Verso 10. Porque eu sou contigo, Yeshua está falando com Paulo, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Contexto de tradição judaica, a presença. A frase eu sou contigo evoca imediatamente a promessa feita a Moisés, Josué e aos profetas. Para Paulo, um profundo conhecedor das escrituras, isso era a garantia que a Shekhinah, a presença divina, protegendo em território pagão, né? Shekinah ou Shekhinah, porque é com Raf, tá? Por isso que eu falo Shekhinah. Tenho muito povo. Essa é uma declaração de soberania. Corinto era conhecida pela imoralidade. O termo grego karintiazestai significa viver na luxúria. Mas Elohim afirma que, naquela massa cosmopolita, ele já havia marcado muitos que ainda seriam alcançados. O Yeshua está falando, tem muita gente minha aí, ó, que Paulo ia resgatar, tá ok? Verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio, ensinando entre eles a palavra de Elohim. Fato histórico. Esta foi uma das estadias mais longas de Paulo em uma única cidade. Foi superada depois por Éfeso. Então, Paulo, até esse momento, o lugar que mais tempo ele ficou foi em Corinto. Depois, superada por Éfeso. O que a tradução não mostra totalmente? O verbo ekatisen, ficou, sentou-se. Implica um estabelecimento de residência e autoridade. Estabelecimento de residência e autoridade. Paulo não estava apenas de passagem. Ele se tornou um mestre residente, estabelecendo as raízes daquela que seria uma das Kehilot, uma das igrejas mais complexas do Novo Testamento. Então, Paulo ficou ali 1 ano e meio ensinando, né, o povo ali. 18, 12 e 13. O confronto jurídico perante Gálio. Verso 12. Mas sendo Gálio procônsul da Caia, levantou-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal. O tribunal era assim, tá? No meio do povo, no meio da ágora, que era a praça onde havia os comércios, de um lado do outro, você pode ver as barraquinhas ali, e ficava o tribunal assim no meio mesmo, tá? Do jeito que a foto está ilustrando. Quem era Gálio? A história secular confirma a sua existência. Ele era irmão do famoso filósofo Sêneca, e tio do poeta Lucano. Ele era conhecido por sua personalidade amável. Sêneca o chamava de Doce Gálio. O tribunal de Bema. O texto usa a palavra Bema. Em Corinto, o Bema era uma grande plataforma de pedra no meio da ágora, praça central. Arqueólogos encontraram as ruínas exatas deste local em Corinto, o que prova a precisão geográfica de Lucas. Por isso que eu coloquei aqui exatamente isso aqui, ó. Tá? É chamado de Bema, tá ok? Tá acompanhando o raciocínio? Verso 13. Dizendo, estão falando de Paulo, persuade os homens a servir a Elohim contra a lei.
Aqui ele não está falando da Torá, tá? Está falando da lei romana. Estratégia jurídica. Os judeus não acusavam apenas de uma questão religiosa interna, mas de violar a lex romana, a lei romana. Se o judaísmo era uma religio lícita, religião permitida, eles argumentavam que o que Paulo pregava era algo novo e, portanto, ilegal perante Roma. Eles estavam dizendo que Paulo está pregando algo novo que era contra a lex romana. O que o texto te dá que a tradução em português esconde? A tradução em português faz parecer que o julgamento foi algo simples. No entanto, o termo grego para levantaram-se de comum acordo, katepestesan, motimadon, sugere uma insurreição organizada, quase um montinho. Paulo estava diante de um perigo de lixamento público, o que torna a promessa de Yeshua no verso 10, ninguém lançará a mão de ti, ainda mais impactante, tá? Verso 14 até o 17, o veredito de Gálio e a reação popular. Verso 14, e querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus, se houvesse aos judeus algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. O que o grego nos diz? A expressão querendo Paulo abrir a boca, melontos detou, Paulo anoigen to estoma, indica que Paulo estava pronto para fazer sua apologia, defesa formal. No entanto, Gálio o interrompe. Paulo nem precisou falar. A promessa divina no versículo 10, ninguém lançará a mão de ti, se cumpre aqui através da burocracia romana. Etimologia de agravo. A palavra grega é adikema, um erro jurídico, uma injustiça. Gálio define que não houve crime civil. 15. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da vossa lei, vede-o vós mesmo. Pois eu não quero ser juiz dessas coisas. Veja só, vede-o vós mesmo. Contexto político, Gálio era um jurista experiente. Ao dizer vossa lei, nomon tou kat imas, ele categoriza o cristianismo como uma ramificação do judaísmo. O cristianismo sai do judaísmo, então é uma denominação do judaísmo, tá? Então Gálio, veja só que interessante, o pulo do gato jurídico. Por causa desta decisão de Gálio, o cristianismo continuou sendo protegido pela lei romana como religio lícita. Religio lícita. Religião permitida. Religio lícita. Por mais alguns anos. Se Gálio tivesse condenado Paulo, o cristianismo teria se tornado ilegal naquele exato momento. Então, como o Gálio ele estava julgando a causa ali, ele julgou que o cristianismo era uma ramificação do judaísmo. Estava dentro dos parâmetros ali. Não era uma religião fora, tá? Mas algo que sai de dentro. Um pensamento diferente, mas que tem suas raízes dentro do povo. Por isso que o cristianismo do primeiro século não é uma nova religião. Aprenda isso. Não. Yeshua veio ensinar o verdadeiro judaísmo bíblico. Entendeu? Eu não gosto de usar judaísmo para não confundir com as outras denominações judaicas. Só que os discípulos de Yeshua eram chamados de nazarenos, os seguidores do Cristo, do Nazareno, os do caminho, tá? Então, eles continuam sendo monoteístas como os judeus são, continuam guardando o Shabat como os judeus guardavam, continuam comemorando as festas bíblicas como os judeus comemoravam, entende? Quem fez nova religião foi Roma, no terceiro século. Paulo é monoteísta, irmãos. Vai no Shabat, guarda Shabat, come kashrut, que é a comida permitida,
é circuncidado, continua seguindo, usa o Taná, não é uma religião nova. Tá ok? Isso aqui é muito importante você entender que terceiro século, aí é outra coisa, né? Aí, pessoal, aí é outra religião mesmo. Roma, com o imperador Constantino, é outra religião que não tem nada a ver com os discípulos de Yeshua. O que eu estou ensinando aqui é a igreja de Atos, amém? E tem gente que ainda diz que eu estou dando opinião. Verso 16. Expulsou-os do tribunal. Ação drástica. O verbo apelassem sugere que eles foram removidos à força pelos lictores, guardas romanos. Lictores. Galho não apenas encerrou o caso, o assunto. Ele demonstrou desprezo pela tentativa dos acusadores de usar o tribunal romano para questões teológicas judaicas. Então, Galho não apenas encerrou o caso, o assunto, claro que a questão jurídica é caso, né? O caso foi encerrado. Então, ele encerrou o caso, falando de questão jurídica, né? Aqui, tecnicamente, é um caso. Ele encerra o caso e ele demonstra desprezo pela tentativa dos judeus ali de acusarem Paulo usando o tribunal romano, tá? Por questões teológicas. A questão aqui é que, assim como os fariseus tinham diferenças com os saduceus, era a mesma questão. Era uma briga teológica. Não era uma nova religião, entende? Nós acreditamos que o Messias veio, somos judeus, e os outros lá não acreditam que ele veio. Todos somos judeus, estamos no judaísmo, mas nós acreditamos que Yeshua veio e o outro não acreditamos que ele é o Messias. Eram questões teológicas, tá ok? Tá ok? Não é uma nova religião, porque o Cristo é o Cristo dos judeus. Então, nova religião vem com Roma, tá? É Roma que inventa uma religião nova. Porque o fundamento bíblico, Deuteronômio 6,4, diz que Deus é um. O próprio João 17, 3, Marcos 12, 29. Aí Roma vem e traz a Trindade. Então, Roma é nova religião. Ok? Aí, lá no terceiro século, tá, pessoal? Até aqui, não. 17. Então, todos os gregos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Sóstenes, tá? E a Galho nada dessas coisas o preocupava. Quem era Sóstenes? Ele provavelmente substituiu Crispo, que se converteu no verso 8, como chefe da sinagoga. Então, Crispo era chefe da sinagoga, deixou de ser para seguir Paulo, e provavelmente Sóstenes também. Por quê? A ironia da tradição. O texto diz que os gregos, a multidão gentílica que assistia, aproveitaram a brecha para expressar seu antissemitismo, espancando o líder da sinagoga, o líder judeu. Desfecho de Sóstenes. Curiosamente, em 1 Coríntios 1:1, Paulo menciona um irmão Sóstenes. Muitos estudiosos acreditam que este homem, após ser espancado pelos gregos e abandonado por Galho, acabou sendo acolhido pelos cristãos, judeus messiânicos, e se converteu. Provavelmente, esse Sóstenes também era um líder que substituiu Crispo, que se converteu. Então, ambos provavelmente haviam se convertido, tá? Em Corinto. 18. A partir do voto de Paulo, isso é muito importante, Paulo continua sendo judeu, tá? E Paulo, ficando ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos, navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então ele fez um voto. Cencreia era o porto oriental de Corinto, cerca de 11 quilômetros de distância. Tendo rapado a cabeça, isso é um detalhe puramente judaico. Tradição judaica, voto de Nazireu, nazireado. De acordo com Números 6, o voto de nazireado, nazireu, nazir, envolvia deixar o cabelo crescer e, ao final, rapá-lo. O fato de Paulo seguir isso mostra que
o Paulo, embora pregasse a liberdade em Cristo, ainda mantinha práticas culturais e piedosas de sua herança judaica. Ele fez o voto e foi para Jerusalém. O que a tradução não mostra? O texto grego deixa uma pequena ambiguidade sobre quem rapou a cabeça. Paulo ou Áquila? Mas a estrutura gramatical e o contexto histórico aponta para Paulo. Ele provavelmente fez o voto como gratidão pela proteção recebida em Corinto. Então até aqui, vemos claramente que ele faz um voto, né? Ele está em Corinto, ele está se despedindo para ir embora. Mas ainda não acabou o capítulo. Vamos continuar? Vamos lá. Atos 18, 19 e 21. Breve passagem por Éfeso. 19. E chegou a Éfeso e deixou-os ali, Áquila e Priscila. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Contexto geográfico. Éfeso era metrópole da Ásia, famosa pelo templo de Diana. Paulo atravessa o mar Egeu. Uma viagem de cerca de 3 a 5 dias, dependendo do vento. Estratégia de Paulo. Note que ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Eles funcionam como uma equipe avançada para preparar o terreno para a longa estadia que Paulo teria ali mais tarde. Paulo vai ficar alguns anos ali depois. 20 e 21. E rogando-lhes eles que ficasse por mais algum tempo, não consentiu. Eles queriam que Paulo ficasse em Éfeso. Mas despedindo-se deles, dizendo: é-me de todo precioso celebrar a próxima festa em Jerusalém. É-me de todo precioso celebrar a próxima festa em Jerusalém. Veja só que Paulo tem que ir para Jerusalém porque a festa é lá, não em Éfeso. Eu não falei para vocês lá na Paraxá? Festas bíblicas é no templo. E ponto final. Mas querendo Elohim, voltarei para vós, e partiu de Éfeso. Então eles queriam que Paulo ficasse, mas Paulo dizia: eu quero celebrar a próxima festa. Ok? O voto e a festa. A peça de Paulo reforça o que vimos no versículo 18, sobre o seu voto. Para concluir o voto de nazireado, ele precisava chegar ao templo em Jerusalém dentro de um prazo específico. Ok? Nuance do grego. A frase querendo Elohim, telontos. Não era apenas um clichê religioso. Para Paulo, era uma submissão real à soberania divina após a experiência de ter sido impedido pelo Espírito em viagens anteriores. Telontos, né? Em grego, telontos. Então Paulo era submisso porque em outra viagem o Yeshua disse para ele não prosseguir e ele não prosseguiu. Então aqui, se Deus quiser, eu faço, né? Se Deus não quiser, eu não o farei. Agora aparece no cenário o Apolo. A chegada de Apolo. Versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Veja, judeu, tá? Natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Etimologia e origem. Apolo, nome grego, abreviação de Apolônio. Alexandria, o maior centro intelectual do mundo antigo. Famoso por sua biblioteca e pela escola de interpretação alegórica das escrituras. O que a tradução não mostra? A palavra eloquente, logios. No grego também pode significar erudito ou culto. Apolo não tinha apenas boa oratória, ele tinha uma base intelectual profunda. 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Fervoroso de espírito no original é zeonto pneumati, que significa literalmente fervendo no espírito. Ele era um homem em ebulição por
Elohim. O ponto cego de Apolo. Ele conhecia o batismo de João, arrependimento, mas provavelmente não sabia sobre o Pentecoste, a descida do Espírito Santo ou a morte e ressurreição de Yeshua em detalhes teológicos completos. Ele tinha a semente, mas faltava o fruto pleno, faltava informação. 26. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga e quando ouviram, Priscila e Áquila levaram-no consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Elohim. Veja que Áquila e Priscila vão à sinagoga. Isso é muito interessante. Eles são do cristianismo bíblico, tá? Mas eles estão aonde? Na sinagoga. Aonde que Áquila e Priscila ouviram Apolo? Dentro da sinagoga. Então eles continuavam indo no Shabat na sinagoga para ouvir a palavra e lá eles viram o Apolo, chamaram ele no canto. A delicadeza de Priscila e Áquila. Eles não corrigiram em público. Eles levaram consigo para casa. O papel de Priscila. O texto grego coloca o nome de Priscila à frente de Áquila. Nesta instrução, Priscila cai Aquilas. Isso sugere que ela teve um papel de liderança ou uma capacidade de ensino notável ao explicar a teologia cristã para um homem tão culto quanto Apolo. Tá? Então, ela está na sinagoga junto com Áquila e lá encontra o Apolo. O que o texto te dá, que a tradução em português esconde? A expressão declararam mais pontualmente. Acri besteram. No versículo 26 significa com precisão cirúrgica. Priscila e Áquila não deram apenas umas dicas. Eles fizeram um ajuste fino na teologia dele, conectando as profecias que ele conhecia à realidade histórica de Yeshua HaMashiach. Veja esse detalhe. A Priscila e Áquila explica de forma plena o que Apolo não sabia. Apolo na Acaia, o apologista. Verso 27. Querendo ele passar a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Contexto geográfico: Acaia é a região onde fica Corinto. Apolo faz o caminho inverso de Paulo, saindo de Éfeso para Corinto. As cartas de recomendação. No mundo antigo, como não havia sistemas de verificação centralizados, os cristãos usavam as cartas de apresentação. Então, não havia um centro de verificação, então as cartas eram a maneira de dizer que essa pessoa era uma pessoa de confiança, tá? Isso mostra a organização da igreja primitiva e o reconhecimento de Apolo por Priscila e Áquila. Então, eles enviaram cartas para onde o Apolo iria ajudar, né? Como ele conhecia as escrituras, Apolo podia acrescentar conhecimento ao povo. O que o grego nos diz? O termo para auxiliou muito, sinebaletopoli, carrega a ideia de contribuir com grande peso. Ele não foi apenas o visitante, ele se tornou um pilar para a comunidade de Coríntia, tá? Os Corintos. 28. Porque poderosamente convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Yeshua era o Mashiach. Etimologia grega. A palavra para convencia poderosamente é diakatelengeto. Diakatelengeto. É um termo extremamente forte e raro, composto por várias partículas que significam refutar completamente em debate. Contexto de debate. Diferente de Paulo, que muitas vezes sofria violência física, Apolo parecia brilhar no campo da apologética intelectual. Ele usava a lógica, a hermenêutica alexandrina para provar que o Mashiach era Yeshua. Tradição judaica e as escrituras. Apolo não usava o Novo Testamento, que ainda estava sendo escrito, mas o Tanar, Antigo Testamento. Ele fazia a exegese de textos como Isaías 53, Salmo 22, para mostrar que o Mashiach
tinha que sofrer e ressuscitar. O elo perdido, o que a tradução não mostra entre Corinto e Éfeso. A Bíblia em português às vezes nos faz esquecer que as figuras de Atos são as mesmas das epístolas. O capítulo 18 é a chave para entender 1 Coríntios. Em Corinto, Paulo plantou como trabalhador braçal fundador. Apolo regou como um intelectual erudito. Isso explica porque mais tarde surgem divisões na igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. 1 Coríntios 1:12. Por quê? Porque Apolo esteve lá. O que o texto te dá que a tradução em português esconde? No versículo 28, a tradução convencia. É suave demais para o original. Apolo estava esmagando os argumentos dos opositores em praça pública. Era uma vitória intelectual necessária para Aquilá, que vivia em uma cidade tão sofisticada e filosófica. Então, ele vencia os opositores com argumentos sólidos. Ele esmagava os argumentos dos opositores. Conclusão do capítulo. Resumo de movimentação. Paulo, Corinto, saiu de Corinto e foi para Éfeso. De Corinto, Éfeso, Jerusalém, Antioquia. Objetivo, cumprir voto e relatar a viagem. Priscila e Áquila saiu de Corinto, foi para Éfeso, estabelecer base missionária e instruir Apolo. Apolo, de Éfeso, foi para Corinto, Acaia, debater publicamente e fortalecer os crentes. Para situar, eu quis trazer essa informação aqui. Para situar a idade de Paulo cronologicamente em Atos 18, precisamos cruzar o texto bíblico com a arqueologia e a história romana. Esse capítulo é, na verdade, o ponto de ancoragem para toda a cronologia do Novo Testamento. Em que ano ele está? A data-chave aqui é o mandato de Gálio. Evidência arqueológica. Foi encontrada em Delfos uma inscrição em pedra, a inscrição de Delfos, que registra uma carta do imperador Cláudio. Ela menciona Gálio como procônsul da Acaia. Ano. Os historiadores confirmam que Gálio assumiu o cargo em julho de 51 d.C. e serviu até julho de 52 d.C. A conclusão. Paulo chegou em Corinto no ano 49 ou no início dos 50 d.C. Logo após o decreto de Cláudio expulsar os judeus de Roma. Como ele ficou lá 1 ano e meio, o julgamento perante Gálio ocorreu entre 51 e 52 d.C. Então, foi esse ano. Agora vamos entender quantos anos Paulo tinha. Embora a Bíblia não cite a data do nascimento exato de Paulo, podemos chegar a uma estimativa muito próxima. Ponto de partida, em Atos 7:58, o apedrejamento de Estevão, cerca de 34 e 35 d.C., Paulo é chamado de Neanias, jovem. Na cultura da época, isso se referia a alguém entre 24 a 30 anos. O ponto de confirmação em Filemão 1:9, escrita por volta de 62 d.C., Paulo se descreve como presbíteres, o velho. Presbítero é ancião no grego. O cálculo. Se ele tinha cerca de 30 anos em 35 d.C., ele teria nascido por volta do ano 5 d.C. A idade em Atos 18, no ano 51 d.C., Paulo teria aproximadamente 46 anos. A idade de Paulo morrer, baseado na cronologia, Paulo teria morrido com aproximadamente 62 a 64 anos. Morte de Paulo em 67 d.C., durante a perseguição do imperador romano Nero. Amém? Aqui terminamos a live de hoje. Veja, eu deixei esse ponto aqui, podia deixar para o final, quando Paulo morreu, mas achei interessante aqui ver quantos anos ele tinha nessa época. De suma importância a gente saber esses detalhes, né? Então ele teria por volta de 46 anos aqui, nesse capítulo 18 de Corinto. Interessante, né? É muito importante saber isso. Né? A gente sente eu sinto uma... Parece que eu estou dentro de uma história. É como se me jogasse dentro da história ali. Né? Uma história vivida. É muito interessante, isso traz um sentimento muito de alegria ao ler essa carta, porque a carta, a de Atos, é o livro que Deus mandou eu ler no início da minha caminhada. E trazer esse estudo aqui, versículo a versículo, para mim é precioso.
Eu aprendo coisas novas. Nas minhas pesquisas aqui, fazendo esse trabalho, isso me nutre muito. Os detalhes, os pontos, os quilômetros que Paulo andou. Gente, o cristianismo do primeiro século era um cristianismo verdadeiro. Os homens de hoje que se dizem crente só vão pregar em primeira classe. Não estou generalizando, tem muito homem de Deus que vai do jeito que dá para ir, a pé, de carro, de ônibus, de avião. Mas tem os mimizentos, né, que se acham príncipes, que eles querem viver em mordomia às custas do evangelho. Na minha opinião, pastor não pode ter avião, porque é uma opinião bíblica. Você vai comprar com o seu dinheiro ou com o dinheiro da igreja? Tu é um empresário? Você já está errado. O dinheiro do avião você vende e vai ajudar os pobres da própria igreja. Como em Atos. Eles vendiam terras, pegavam o dinheiro para distribuir para a comunidade. Não há nenhum tipo de necessidade de um pastor ter um avião. Avião tem despesa com os pilotos, com aonde o avião vai ficar, que é pago um aluguel para isso. É uma despesa enorme, tá? Então, você não é um rei, tu é um comedor de arroz e feijão, tá? Então, fazer do evangelho um meio de ficar rico é um pecado gravíssimo. E você pode ter certeza que esse pessoal aí que está vivendo como senhores feudais, a irmão tá julgando, tô julgando. Segundo a reta justiça, como em João 10 fala. Julgai segundo a reta justiça. Yeshua pregou contra a avareza. A Bíblia fala que os apóstolos, aqui eu mostrei hoje aqui como eles viviam voluntariamente. É Deus que mantém essa obra. Essa aqui e aquela aqui que eu estou narrando aqui. Então o ponto central é: refuta. Aí vai chegar alguém aqui e vai falar que é opinião minha. Vai ter gente que vai defender o sistema religioso. O que Filipe pode fazer? Nada. Não, pediu Barrabás. Lembra? Então, crucifica o Cristo e libera Barrabás. Entendeu? Tem muito o que fazer, não. Eu só não quero ouvir as terríveis palavras assim: apartai-vos de mim, malditos. É o que eu não quero ouvir, amém? Então, cada um faz o que quiser com a própria alma, amém? Quem quiser perder o tempo e nadar e morrer na praia, é com cada um aqui. Agora, eu tenho certeza, pelo que eu conheço das Escrituras, muita gente vai ficar de fora, porque não está vivendo a verdade. Quem mantém a Babilônia? Os babilônicos. Estou usando uma metáfora. Babilônia, babilônicos. Pensa nisso, amém? Um outro detalhe que a gente pode aprender com esse estudo. O evangelho também precisa... Eu fiz críticas duras aos empresários da fé, mas Paulo precisava de recursos também para pregar a palavra. Significa que a igreja é que mantém a obra. O que está faltando? Coerência. Só isso. Amém? Coerência com a verdade. Está faltando homens de Deus que amam a Deus. Nós temos que ter cuidado. Muito cuidado. Muito, muito cuidado. Amém? Cuidado demais. Pense nisso. Deixa eu mandar um alô aqui. Eu tenho que mandar um alô para o Pete. Pete está me assistindo agora. Eu vou mandar beijo para o Pete. Pete, tô acabando minha live. Beijo. Um abraço no teu coração. Beijo para Rosângela, para Cássia e pro Pete de novo. Viu? Hoje eu lembrei, Pete. Tá bom? O Eterno te abençoe. Amém? E abençoe todos vocês que estão aqui. Amém? Júlio César,
Clemilda, Graça Nunes, Carmen Lúcia, Tatiana Soares, Tabata, Renato Barcelos, Ivete Nogueira, Alceu, Marli. Amém? Amém. Edna, amém. Justa Saúde, o varão Oidual C, Jimmy J, um abraço, Gonzaga, Renata Grafen, amém. Então, Roche, Yeshua não é Deus? Já expliquei em outras lives, Deus é um título, tá? Yeshua pode ter o título de Deus. Tem vídeos aqui no canal explicando, Elohim é um título majestático. Não quer dizer que é o Criador, é um título. Deus é um título, tá? Então, isso acontece muito, né, minha irmã? Infelizmente, muitas pessoas ainda estão no engano no sistema religioso. O que eu posso fazer? Pregar e tentar ajudar, né? Quem quer ser ajudado. Tá bom? Um abraço, os amigos. Vamos seguindo na sequência até terminar esse livro de Atos aqui. Hoje foi o capítulo 18. Fica o meu abraço para todos. Não dá para explicar aqui, senão eu vou delongar muito, Gonzaga. Tem vídeos aqui no canal explicando. Yeshua é filho do Criador. O Criador é o Pai. O Filho ele é o objeto de criação. Tá? Como eu posso explicar para você? Ele é o mediador. Através dele, o Criador criou o mundo. Por isso que é Logos. Através de Yeshua, o mundo foi criado. Então, o Pai é o Criador. O Filho é gerado do Pai. Fora disso, é pura opinião ou concílios humanos. Tá? O que a Bíblia ensina é o que eu estou falando aqui, que está no início de João, que ele é a luz, através dele o mundo foi criado. O Pai é o Deus de Yeshua, tá bom? E é Yeshua que nos reconecta com o Pai. Yeshua tem os 7 Espíritos de Deus. Se ele é o próprio Deus, para que Deus está dentro dele? Deus não está dentro dele? Quando ele fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, ele diz: quem peca contra o Filho tem perdão, mas quem peca contra o Espírito não tem. Pecar contra Shekhinah de Hashem, pecar contra o Espírito do Criador, é pecado imperdoável. E Yeshua está dizendo: o Pai está dentro de mim. Entende? Então, o ponto é, o Eterno está além da nossa compreensão. Tá? Uma imagem lógica do que seria o Eterno é através do Filho. Não que o Filho é o próprio Pai, mas que o Pai se manifesta no Filho ao mundo. Por isso que só há um Deus e mediador entre Deus e os homens. É Yeshua que vai mediar. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho sim. Então o Pai ninguém nunca viu, mas o Filho sim. O Filho vai mediar. Então o Filho nos reconecta com o Criador. Nós teremos o nome do Criador e o novo nome de Yeshua. Está no Apocalipse. Então, Trindade é doutrina católica não bíblica. Amém? Vamos agradecer ao Eterno, amém? Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua e até a próxima. Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, te agradecemos, ó Deus, por essa aula. Agradecemos a Ti pelo público que vai assistir essa mensagem. Abençoa a todos eles, a todos que vão assistir, que essa mensagem dentro dos corações possa instruir a maioria das pessoas, todas as pessoas que forem chegar aqui, todas aquelas que abriram o coração para aprender. Peço ao Senhor que continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos dando vida. Abençoa a noite do Teu povo. Essa semana, Pai, estamos aqui na terça-feira. Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Yeshua. Amém. Hashem vos abençoe e vos ilumine. Saúde,